Bom dia a todas e a todos. Super prazer estar aqui, mas os agradecimentos de verdade vão para a BMI, que generosamente nos acolhe na casa BMI, uma casa que a KPMG tem um conforto muito grande, né, em todos os sentidos. O Daniel é um grande colaborador da nossa marca. E como KPMG e como WCD, nós esperamos que estejamos trazendo assuntos que sejam de interesse. Ontem mesmo, né, assim que o Daniel disponibilizou o material, nós fizemos o nosso trabalho. Uma leitura magnífica. Muito obrigada pelos elementos que ele traz dentro do contexto do nosso trabalho, dentro da necessidade que nós temos de nos posicionar nas funções que nós temos nos conselhos. Então, ficamos muito felizes de ter essa receptividade, seja ela presencial, seja ela virtual. O importante é estarmos alinhados para que a gente possa, todos nós, né, possamos nos mover e possamos colaborar uns com os outros no crescimento, seja da nossa função, seja no crescimento do país, seja na estrutura global e por aí vai. Então, muito obrigada pela presença, um dia bem nublado aqui, frio, né, para um carioca como eu, há mais de 20 anos em São Paulo, mas ainda não acostumei, e a gente fica muito feliz que todos estejam aqui. E eu gostaria de deixar uma mensagem, nós vamos ter oportunidades para conversarmos mais adiante sobre aquilo que o WCD pode aprimorar, pode ser melhor, né? Seja nos temas, seja nos modelos, então fiquem totalmente à vontade, como associadas, e é todo o direito e o dever, né, de todos nós colaborar para que a gente possa dar passos mais adiante. Então, um bom dia a todas, e acho que nós vamos agora ter o prazer de nos deliciar com essa apresentação que vai ser feita aqui, e o agradecimento especial vai a vocês que disponibilizam o seu tempo para nos fortalecer. Muito obrigada, tá? Um bom dia. Beleza, Lu, obrigado. Oba! Por favor. Gente, vocês já fizeram algum evento dentro de uma piscina, não? Hein? Hoje é diferente. Essa era uma piscina, acreditem. E que prazer, né? Esse caderno Unframed é uma das iniciativas da WCD, uma iniciativa voltada, na verdade, para um compartilhamento, né, de visões que as associadas à WCD têm sobre temáticas que hoje são temáticas de vanguarda de conselho de administração. Então, são temas que estão sendo discutidos todos os dias, né? E aqui também são discutidos. No primeiro caderno, a gente discutiu biomas, ou uma outra forma de falar sobre eles seriam os ecossistemas, plataformas, estruturas em rede. E esse segundo caderno fala, como o título já diz aqui, capitalismo de stakeholder. Nós vamos falar sobre a agenda ESG e outras agendas que hoje também dominam as pautas corporativas, quer as empresas desejem ou não, né? Esse projeto começou, inclusive, com a Mari, que está ali, está me filmando, inclusive. Mari, que hoje está no Conselho Consultivo da WCD. Tudo bem, Mari? E a gente tem aqui o prazer de termos 5 mulheres destacadas que aceitaram o nosso convite. E nesses últimos meses, né, Maíra, sempre o quê? Mais ou menos uns 2, 3 meses, né, de desenvolvimento, né, de pesquisa, de textos, etc. Então, essas 5 mulheres aceitaram o nosso convite. A gente tem a Ana, ali na ponta. Obrigado, Ana. Acho que eu não vou conseguir falar pela ordem alfabética, né? Mas vamos ver se eu consigo aqui. Heloísa também, enfim, uma amiga de longa data. A gente tem a Sandra aqui também ali, a Sônia, que está em Nova York, mas está com a gente aqui ao vivo também, e a Tereza, aqui ao meu lado também. A ideia desse evento é fazer um kick-off. A gente vai ter a oportunidade de ouvir cada uma delas sobre aquilo que elas escreveram. Vejam, esse caderno, ele não é um caderno da KPMG, da WCD ou da BMI, né? Ele é um caderno que reúne 5 artigos delas, né? A única coisa que a gente acrescentou no caderno foi uma abertura minha e uma pesquisa que foi feita. Essa pesquisa atual foi feita com quase 70 respondentes. E eu vou apresentar os resultados, inclusive, na sequência. Tá bom? Então, a ideia é essa. A gente vai ter um debate, uma apresentação inicial de cada uma delas, depois um debate entre elas com vocês, e quem está vendo a gente ao vivo pelo Zoom também vai poder participar. E aí, depois a gente distribui o caderno para vocês de forma virtual. Tá? Então, todo mundo vai ter aqui acesso ao PDF completo. São 51 páginas, salvo engano, de textos e dados, tá? Vou pedir para o pessoal colocar a pesquisa para mim. Coloca para mim, Diego. Oi. Acho que vale a pena falar que quem tiver no Zoom pode mandar a pergunta por chat, que a gente pega, o Daniel encaminha para elas, e quem tiver aqui a gente faz presencial. Isso, exatamente. A gente está monitorando o chat e, portanto, cada um aqui pode mandar normalmente a sua pergunta e a gente apresenta
aqui faz a pergunta por aqui. Né? Deixa eu ver se eu tenho um mouse. Vocês apresentam por aí? Melhor, me entrega aqui, Diego. Bom, eu vou fazer bem rapidinho, gente, essa parte da pesquisa. Valeu, Rafa. Bem rapidinho essa parte da pesquisa, que para a gente ter tempo, de fato, de... obrigado. Olha aí. Difícil ver pelas costas, né? Não dá, né? Então, vamos lá. A gente fez aqui, de novo, são 65 respondentes, né? Depois a gente vai compartilhar isso, inclusive, com a imprensa, não vamos, Maíra? Então, a primeira pergunta, naturalmente, quer dizer, qual a importância desses elementos todos hoje nas atividades? A maioria acha que sim, é um tema crescente. E aí, assim, escolhas em termos de razões para efetividade. A gente tem 2 destaques aqui, né? A liderança, né? A liderança do conselho e também a diversidade dos membros deste conselho. Vejam que são as 2 barrinhas aqui com mais vermelho, né? Que seria a primeira prioridade. A gente tem aqui quais são os aspectos que impedem. Eu acho que as coautoras falaram muito sobre isso. Olha que interessante, gente. Nós temos aqui quase 2/3, né, da amostra dizendo o seguinte: puxa, o que impede essa agenda de ser mais vivenciada nas organizações? É basicamente uma crença de que isso é uma distração do foco das companhias em geração de valor econômico, né? Então, sim, para quem depois vai ter acesso ao detalhe dos textos, vocês vão ver que todas as nossas coautoras falaram um pouquinho sobre isso também. Eu acho que esse é um dos dados mais legais da pesquisa, né? Bom, a pressão dos investidores tem contribuído para isso, quer dizer, aqui a gente tem até a maioria concordando com esse fenômeno de mercado de capitais. A consciência sobre os administradores nem tão forte, então perceba que aqui tem uma dissonância também, né? Do ambiente externo, investimento, versus ambiente interno, executivo. Ainda temos um trabalho longo de educação e ampliação de consciência. E, de novo, quais são os principais desafios? Um tema não integrado à estratégia da companhia, alguma coisa que é um side business, né? Nós vamos falar também com as coautoras sobre este elemento, né? Já é uma realidade, os comitês ESG ainda não, né? Vejam que a gente aqui está para a curva da esquerda, o que é ótimo, né? Uma oportunidade para todos aqui que gostam desse tema. Veja, é por isso que a gente escolheu esse tema, né? Para o segundo Unframed. É um tema que está criando latência de fora para dentro, seja por meio de mercado de capitais, seja por meio de ONGs ou outras formas que a sociedade civil encontra de trazer as organizações para essa agenda, mas, de uma certa forma, não é algo que ainda é uma realidade, portanto, temos aqui uma relevância, né? Pode deixar. Qual o grau de maturidade dos conselhos sobre isso? Veja, ninguém marcou 5, hein? Olha que interessante, quase 70 pessoas, ninguém marcou 5, mas sim, muito alto. A gente tem aqui quais são as práticas mais relevantes, então, eu achei super interessante colocar letramento dos executivos e do conselho. Olha a questão de educação, Lu, olha, né? Muito bacana esse slide também. E aí, claro, tem aqui uma questão de lucro a qualquer custo, não deveria ter mais espaço, as organizações deveriam se preocupar com stakeholders, etc., etc. Esse é um tema que também vem ganhando relevância, de acordo com a nossa pesquisa. A gente tem aqui também a questão de mitigar desequilíbrio de poderes, né? Essa é uma realidade do mercado brasileiro, ainda não. Então, esse é um tema também que, assim, as coautoras trataram sobre isso, quer dizer, qual é o nível hoje de fato, vivência, né, desse equilíbrio de stakeholders ainda não é algo tão forte nas organizações, então a gente vai falar sobre isso. Nós vamos falar também sobre o papel das ONGs nesse contexto, né? ONGs e empresas, são coisas separadas ou são coisas integradas, né? Na opinião da nossa pesquisa que a gente fez, veja que a grande maioria coloca que sim, devem trabalhar em conjunto, essa é uma outra coisa bacana. Como que você avalia a questão do S, né? Então, assim, a gente ainda está num papel de responsabilidade social em causas específicas, né? O S é sempre, digamos, a Ana vai falar bastante também sobre isso, né, Ana? Quer dizer, é sempre uma questão mais complexa, né, de trazer por centro da estratégia das organizações, então a gente vai falar sobre esse tema. A questão das empresas terem que se posicionar em temáticas que são destacadas pela sociedade civil, mas não interessam especialmente a elas, quer dizer, o que tem sido isso? Temáticas sendo empurradas para dentro das companhias, né? Então, vejam que os respondentes da pesquisa estão percebendo esse movimento também, terem que lidar com essas questões também, né? E a questão de LCO também muito importante ainda, indo para essa questão de vanguarda e saindo do básico, que é basicamente uma mitigação de impacto socioambiental, tá? Bom, a melhor maneira de trazer essas demandas é assegurar a participação ativa de representantes das demandas com assento em conselho. Veja que aqui a curva está um pouco distribuída, mas sim, a gente tem aqui uma curva trazendo. Isso seria bastante interessante, né? Quer dizer, essa diversidade por temáticas, né? De pessoas que representam certos temas da sociedade civil
dentro dos conceitos. Tá? O mercado global de capitais consegue precificar os riscos e oportunidades dessas agendas? E aí achei mais ou menos, né? Isso aqui está quase uma normal perfeita. Olha que bonitinha essa aqui, né? Economistas como eu adoram ver gráficos assim. Você fica toda bonitinha aqui com as duas caudas da esquerda e da direita. Né? Muito bem, então esses foram os dados da pesquisa, uma pesquisa curta, né? Mais ou menos umas 10, 12 questões, e vocês vão ter acesso a todas elas. E aí eu vou passar agora para a Ana, se é a primeira. Pode ser, Ana? A gente vai colocar a sua capa do seu artigo aqui na ponta. Pode passar para mim aí, por favor. Bom dia a todos e todas, um prazer enorme estar aqui, ainda mais numa audiência tão qualificada, com tanta gente importante e poderosa. Eu sou Ana Fontes, eu sou a fundadora da Rede Mulher Empreendedora e do Instituto RME, uma organização social com uma causa muito específica, que é a geração de renda para mulheres. Atuo há 12 anos com essa causa, né, numa luta muito grande para poder conseguir ajudar as mulheres. Em 12 anos de existência, a gente já impactou a vida de mais de 9 milhões de mulheres pelo Brasil inteiro, com geração de renda, o que é muito importante. E hoje a gente tem conectados na rede no Instituto 1.100.000 mulheres no Brasil inteiro. Nós trabalhamos com foco em educação, capacitação dessas mulheres, acompanhamento de negócio através de mentoria, aceleração, e de uns 4 anos para cá, a gente vem batendo muito forte na tecla que não adianta só a gente educar ou só a gente acompanhar, que a gente tem que botar dinheiro na mesa para as mulheres. Isso é muito importante. E a pandemia deixou isso muito mais claro. A maioria das mulheres, quase 70%, tem negócios no que a gente chama de áreas de conforto da mulher, que é moda, beleza, alimentação fora de casa, serviços. Se a pandemia foi cruel para os pequenos negócios, ela foi extremamente cruel para as mulheres. Imagina o quanto que impactou esses últimos 2 anos esses segmentos de pequenos negócios. E é importante falar também que 70% dos empregos no Brasil são gerados pelos pequenos, e metade desses empregos são gerados por mulheres. Então, é importante a gente falar do impacto econômico também que essas mulheres geram nos negócios, né, ou geram na sociedade. A gente costuma dizer na rede que quando uma mulher dá certo, a sociedade dá certo, né? Eu acho que isso é muito importante a gente falar, e isso não é uma apologia contra os homens, muito pelo contrário. As nossas pesquisas mostram que a mulher que gera dinheiro ou que consegue com o seu negócio dar certo, ela melhora a educação dos filhos, ela não investe nela própria, ela investe em melhorar a educação dos filhos, investe em melhorar a condição familiar, ou seja, ela compra e investe em coisas que vão melhorar a situação da família, e quando ela emprega outras mulheres, criando um círculo que a gente chama de círculo de prosperidade. Especialmente nas comunidades, nas favelas onde a gente trabalha em mais de 2.200 municípios no Brasil inteiro, com vários programas sociais para atender essas mulheres. E, curiosamente, nós somos majoritariamente financiados por organizações internacionais, menos do que aqui no Brasil. A gente é principalmente financiado pela Google Foundation, que é a organização do Google desde 2017. Eles fazem vários aportes para que a gente consiga continuar ampliando o nosso impacto no Brasil inteiro, e várias outras organizações. Fico muito feliz dessa causa, né, do social estar inserido dentro do contexto de ESG, ou SG, ou ESG, como algumas pessoas vêm falando, porque, diferente do que a maioria das pessoas falam, que o social é como se fosse uma estratégia apartada do negócio, na minha visão, todo negócio tem que ter o social na sua essência. O social não é algo apartado. Se a sociedade vai mal, o negócio também vai mal. E não adianta o negócio ir bem e a sociedade ir mal. Então, eu acho que esse é o trabalho e o desafio que a gente tem aqui para conversar. Dando os meus 3 minutos, acho que é isso, muito importante. Espero que o debate seja bem bacana, porque foi uma longa jornada, né, para a gente fazer todo esse processo dos artigos. Muito obrigada, Daniel, e todas pela companheirismo e a colaboração. Obrigado, Ana. Boa. Bom dia a todos, muito obrigada, todos e todas, né? Muito obrigada pelo convite, WCD, BMI. Ana, você tem toda a razão, o S faz parte do SG, então a gente cada vez mais tem que prestar atenção também no lado social. O meu artigo eu foquei mais na parte de governança, e o tema dele é Não Há Mais Como Negar. Então, governança vem sendo discutida aqui no Brasil desde 1995, quando o ESG, como os líderes devem...
como os líderes devem se comportar, é a governança. Mas tanto o E quanto o S são tão importantes quanto a governança. Eu coloquei 2 pontos importantes no artigo. O primeiro é a evolução e o amadurecimento desse capitalismo dos stakeholders, desse ativismo dos stakeholders. Antigamente, se a gente voltar a pensar em Milton Friedman, era sempre o objetivo da empresa era gerar o lucro para os shareholders, ou seja, para os acionistas, e agora nós estamos vendo que cada vez mais é importante essa participação de todos os stakeholders. Acho que todas vocês e todos conhecem o que são os stakeholders. Então, a comunidade, os colaboradores, os fornecedores, os clientes, o próprio governo. Então, a gente tem que ouvir essas partes interessadas quando nós falamos em ESG. E o segundo ponto que eu coloquei é a responsabilidade do Conselho de Administração nesse novo modelo de fazer negócios. Então, nós não estamos mais focados somente na lucratividade, nós passamos a olhar esse entorno, nós passamos a olhar a parte social também. E como que o Conselho se engaja nesse novo modelo de fazer negócios. Então, um dos termos que todo mundo conhece é o tom que vem do topo. Então, dentro da pirâmide organizacional, a importância do conselho, da liderança, em engajar e trabalhar e também testemunhar e levantar a bandeira dessa questão de ESG. Então, esses foram os principais tópicos que eu trouxe. Daniel, eu coloquei também esses 65% que não acreditam, né, que a liderança está engajada no ESG, é extremamente importante que esteja, e a gente percebe que as novas gerações, cada vez mais, elas querem trabalhar. Elas não querem ir para qualquer empresa, elas querem ir para uma empresa que tenha propósito, que seja íntegra, que trabalhe com ética. Então, essas novas gerações, elas passaram a ocupar lugares de liderança, eles são consumidores e eles são ativistas. Então, cada vez mais a gente vê que aquele ativismo que nós conhecíamos, Sandra, Carlos, que estão no IBGC desde o início, sabem que as assembleias que aconteciam na década de 2000 não tinha nem shareholder, nem os próprios acionistas não participavam, não tinha quórum em primeira convocação, nem os próprios acionistas iam nas assembleias. E a gente percebe, a gente ainda não tem um estádio de futebol cheio, como a gente conhece exemplo lá nos Estados Unidos, mas a gente percebe que esse ativismo cada vez está mais crescente. Para terminar, eu coloquei no artigo um exemplo do que aconteceu agora nesse primeiro trimestre de 2022 com a Disney, naquela questão do Don't Say Gay. Eu não sei quem acompanhou, mas teve um projeto de lei na Flórida que acabou sendo aprovado e os principais parques da Disney estão na Flórida e a Disney não se posicionou a respeito da voz aos gays. Então, esse projeto de lei ele proíbe e passou, então ele já está em vigor, proíbe que do kindergarten, ou seja, do jardim da infância até o 3º ano, não seja discutido nenhuma questão relacionada a LGBT. E a Disney não se posicionou, na sequência veio o CEO pedindo desculpa, houve um movimento muito grande dos colaboradores e outros ativistas, e a Disney ofereceu $5 milhões para as ONGs que trabalham com LGBT, e a maior parte dela não aceitou esse dinheiro. Então, vejam que uma empresa quase centenária, ela vai completar 100 anos agora, e ela teve um posicionamento, ou seja, ela não se posicionou, ela não teve um posicionamento, e acabou tendo uma insurrecência dos ativistas contra uma empresa quase centenária. Então, cada vez mais nós vemos a importância de dar escuta aos demais stakeholders. Então, esses foram os principais pontos que eu trouxe no artigo. Muito obrigada. Sandra, por favor. Obrigada pelo convite, WCD e BMI. Um prazer participar desse projeto. Eu abordei no artigo o conceito de que, quando você não tem o G de governança, possivelmente o E e o S não serão para valer.
E por que eu argumentei isso? E interessante que essa semana mesmo a BlackRock está aqui no Brasil, a área de stewardship fez um café da manhã na segunda e um evento no final do dia lá no IBGC e reforçou esse elemento nas duas ocasiões. Por que a governança é tão relevante para que a estratégia de ESG efetivamente aconteça? Porque a gente ouvia comentar, a sua empresa tem uma estratégia de ESG, e é uma abordagem, embora bem intencionada, equivocada, porque a estratégia é ESG, ou deve ser ESG. E a estratégia é tecida no ambiente do conselho. Ou seja, se a liderança maior da organização não tem claro para si as premissas, a prioridade, o protagonismo que a ESG deve ter na companhia, possivelmente você terá algumas iniciativas, alguns esforços, mas efetivamente aquilo não estará embrenhado em todas as atividades da companhia. E vou apenas reforçar o que Heloísa trouxe agora, essa primazia, essa importância e relevância de ESG não é só inequívoca, porque os investidores, como eu disse, a BlackRock estava trazendo todo o racional de por que os investimentos deles são orientados e são medidos continuamente através de métricas de ESG e porque eles têm riqueza globalmente. Esses mesmos estudos falam que mulheres serão responsáveis por 66% do consumo nos Estados Unidos. Claramente, esses dois grupos demográficos têm demonstrado a sua preferência por temas de ESG e têm claramente demonstrado, sendo vocais, no sentido de não comprarem produtos de empresas que não demonstrem isso, de atuarem, como no caso da Disney, que a Heloísa acaba de trazer. Então, por um motivo ou por outro, as empresas não terão mais espaço, e esse é o título da nossa publicação, não é mais uma opção, para não olhar seriamente para isso. E uma empresa certamente não estará olhando para isso de uma forma concreta, séria e efetiva, se o topo da sua governança não estiver, de fato, envolvido no processo. Então, em que medida todas as atividades da empresa passam por uma matriz ESG? Todas as influências, impactos que a empresa tem são medidos olhando as externalidades negativas que deverão ser mitigadas e as positivas que deverão ser ampliadas. E ela faz isso não porque é um bom mocismo, mas ela faz isso para ter justamente essa receptividade dessa sociedade em transição demograficamente. Então, não é só porque suas fontes de capital hoje exigem isso, mas porque os seus consumidores, os seus trabalhadores, os seus fornecedores encurralam as empresas nesse momento a olharem para isso. Então, quando você não tem no conselho essa clareza, esse direcionamento e uma abertura de espaço relevante para a discussão desse tema continuamente, quando esse é um assunto que vai uma vez por ano para o conselho, você ainda não chegou lá. A gente sabe que isso não acontece do dia para a noite nas empresas, nessa jornada que eu tenho de 27 anos, e isso mostra como o tempo passa. Em governança corporativa, a gente sabe que isso não acontece do dia para a noite, e cada um de nós, vivendo nas empresas, tem feito esse discurso, tem reunido argumentos, tem procurado conquistar corações e mentes. E eu acho que esse nosso livro nos ajuda nessa catequese ou neste despertar que ou acontece pelo bem ou acontece através de crises profundas que várias empresas já viveram justamente por causa desses fatores. Então, o valor de ESG é um valor cada vez mais tangível e os riscos que a empresa se expõe ao não prestar atenção nesses fatores é realmente um fator que deve estar muito presente na cabeça de todos os conselheiros e administradores das empresas. E é por aí que o meu artigo segue junto com esse trabalho super bacana que as coautoras aqui fizeram. Obrigada.
bem. Sônia, vamos agora com você. Vamos lá, bom dia a todos, a todas. É um prazer enorme estar aqui. Quero agradecer WCD, BMI, KPMG e por viabilizar aí a minha participação à distância. Quando a gente pode estar junto, a gente está à distância, a vida é um pouco assim, né? Mas, enfim, eu trago aí o meu abraço a todas e a minha honra de fazer parte desse time, né? Ana, Elô, Sandra, Tereza, a gente imagina como foi a dificuldade de achar um ângulo, né, diferente para artigos tão importantes. Bom, basicamente no meu, eu venho nessa linha, né, que a publicação propõe do capitalismo de stakeholder, que vem se impondo, e trago muito a questão do edo econômico para junto dessa dimensão ESG, né? Eu gosto muito de usar a sigla EESG, aí como comunicadora, né, eu acredito que a linguagem induz comportamento também, então traço um pouco essa lógica do EESG, né, para trazer essa interligação também nos símbolos. Abordo movimentos recentes, né, que chegaram nesse boom do ISD, que não é um boom, né, eu brinco que ISD hoje é a sigla mais famosa das galáxias, né, por isso que o título do meu livro é #Vivi para Ver, né, quantas de nós aí trabalhamos há décadas nessa área e a gente viveu para ver esse momento acontecer, que bom, né, eu traço isso, trago aí os elementos que já foram até falados aqui pelas amigas, a questão do impacto dos investidores nesse movimento, como a Sandra trouxe, Elô, o impacto da pandemia pela dor, né? A Ana foi muito precisa nisso, eu digo que pela dor a gente percebeu que o mundo é interligado, né? Uma questão de saúde social relacionada ao meio ambiente, colocou a economia em lockdown. Então, não por acaso a gente chega aí no momento em que conselhos debatem essas questões, os CEOs debatem essas questões, porque, de fato, sentimos na pele que não dá mais para dividir o mundo em letras, em caixinhas, isso não funciona, né? E aí todas as vozes que eu apresento no artigo, né? Klaus Schwab, Mark Carney, Financial Times, Davos, enfim, todos esses diferentes atores clamam por isso, né? Por um novo capitalismo, seja de stakeholders, consciente, responsável, é menos importante o adjetivo, a qualificação, e é mais importante a gente entender para onde de fato estamos indo. Eu tenho usado muito o termo leitura de cenários, né? Eu entendo que isso é o que diferencia um profissional, um líder de outro, a capacidade de ler o cenário, o que está acontecendo em torno de nós e para onde nós estamos, para que a gente, de fato, possa seguir de uma forma perene. Né? E aí todos os públicos têm que ser ouvidos, eu acho que isso cada vez mais é um consenso, às vezes a gente pode não saber muito como, né? Como que eu encaixo aí o fornecedor, a comunidade, né? Na sociedade civil organizada, como é que eu dialogo com ela nesse mundo corporativo, mas a gente sabe que precisa fazer isso, né? Eu tenho uma frase que eu uso muito de Victor Hugo, que ela diz, nada é mais poderoso do que uma ideia cujo tempo chegou. E eu digo que eu não tenho a mais vaga dúvida que o tempo, não do ISD, não da sustentabilidade, mas o tempo desse novo modelo, ele chegou simplesmente pelo esgotamento do modelo anterior, as crises ambientais, as crises sociais, a perda de ação em bolsa, de reputação, de imagem das empresas, por não olhar para essas questões, tornou isso muito claro, né? E eu também trago aí no artigo que eu entendo que isso vai acontecer por 3 caminhos, seja na nossa empresa, no governo, na nossa vida, né? Pelo amor, pela dor ou pela inteligência. O amor é acreditar nessa agenda, ter convicção nela, a dor é a perda, né? Como eu falei há pouco, nem acredito muito nessa história de sustentabilidade, mas eu não quero perder de novo recursos, imagem, reputação, então alguém cuida com inteligência, né? Que é entender que é para lá que o mundo vai. E eu termino o artigo com Alice no País das Maravilhas, né? Naquele diálogo com o gato, quando a Alice pergunta para o gato, para onde que eu tenho que ir? Para onde, que caminho eu devo pegar? Aí ele fala, para onde você quer ir, Alice? Ela falou, não sei muito bem para onde eu vou. Bom, se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. E a gente não pode se dar o luxo de não saber para onde vamos, né? Temos aí vários sinais muito concretos, muito impactantes, e eu acho que todos nós aqui reunidos aí no auditório e no Zoom, estamos conscientes disso e temos que ampliar as nossas vozes. Então, essa publicação certamente vai cumprir um papel fundamental e eu encerro por aqui novamente agradecendo o honroso convite de fazer parte dela. Obrigada. Obrigado, Sônia.
Agora vamos com a Tereza. Oi, gente, bom dia. Prazer estar aqui com vocês. E eu ouvindo, só quebrar um pouquinho o protocolo, né? Eu ouvindo vocês falarem, eu posso aqui dar um testemunho de quem trabalha numa empresa que, se não tiver o ISD, eu não entrego o resultado para o meu acionista no longo prazo. A BRK é uma empresa de saneamento. A gente leva água e esgotamento sanitário para a casa das pessoas. E o social, quem não tem saneamento está em região de fragilidade social, e quando chega o serviço, ele tem que pagar a conta. Eu preciso ver o social. Tratar o esgoto e dispor corretamente no rio é um projeto ambiental. E a gente não faz isso se a gente não tiver uma governança, que foi o que a Sandra bem aqui colocou. Então, eu vivo isso, a importância da gente ter, como executivo e como empresa, um papel importante em ter esse desafio e perspectiva do ISD e o apoio do acionista e do conselho. E dentro do meu artigo, eu trago a questão dos desafios, porque a agenda ISD é uma agenda de longo prazo. Então, a gente não pode falar de net zero pensando no trimestre. E esse é o grande desafio do Conselho, que é fazer o equilíbrio entre a visão de curto prazo e de longo prazo, porque a cada resultado de trimestre, a depender de como vá, o desafio é manter ou não manter determinados projetos, e isso eu acho que é um ponto super relevante. E eu também vi uma pesquisa, preparando esse artigo, que é de 2022, portanto, ela é super recente, mostrando que mais de 80% dos conselheiros, hoje, já se preocupam com essa concatenação entre o curto e o longo prazo. E eles começam a abordar essa discussão a partir da gestão de risco das companhias, em especial aqueles riscos que podem colocar as operações em situação de estresse, pandemia, uma cheia que pode inviabilizar uma determinada operação. E, para fazer isto, essa pesquisa também aponta que um dos mecanismos de engajamento é colocar, por exemplo, na remuneração variável dos executivos, metas de ESG. Bom, então o desafio está colocado e a visão para onde seguir também está. Mas o que é preciso agora também, eu fiz esse artigo depois da pesquisa, mas a pesquisa também apontou que é o desafio do letramento dos conselheiros e dos próprios executivos das organizações, e entender o que é emissão de gás de efeito estufa, o que são os aspectos sociais, o que é o GRI, o que é SASB, o que é TCFD. Então, são terminologias de um mundo que, muitas vezes, quem está muito acostumado com o EBITDA tem que dar um rearranjo de rota, né? Tanto o conselho quanto os executivos, porque a gente está preparado para as métricas financeiras muito mais do que as metas ambientais. E para resolver isto, e aí é a perspectiva, o treinamento, a preparação dos conselheiros para abordar esses temas, a questão da remuneração variável, como eu já mencionei, e ter comitês, o comitê ISD, que suporte esse conselho em fazer o acompanhamento dessa agenda e dessas métricas. E meu texto, basicamente, ele aborda esses pontos, e eu termino com uma experiência vivida, né, de como estabelecer uma meta ISD que seja mensurável
e, portanto, que possa ser acompanhado. Então, está aí colocado um desafio para nós, mas essa agenda saiu... eu acho que a empresa, o conselho executivo que vê essa agenda mal, eu acho que vai ficar pior, porque na medida em que as coisas estão acontecendo, a gente está sendo atropelado pelas pandemias, a mudança climática está aí, a gente vive no dia a dia, essas empresas, pela dor, né, e pela vivência da gestão de matriz de risco, que cada vez mais os riscos estão se materializando, é inviável você ter uma empresa sustentável, gerando lucro e resultado para os acionistas no longo prazo, em especial quem trabalha com uma concessão de 40 anos. Então, é uma agenda fascinante, mas dá um trabalho danado. Muito bem. Bom, gente, olha, um dos papéis mais terríveis é o papel de timekeeper, né? E a gente vai mudar um pouquinho a agenda. A gente tinha combinado de cada coautora fazer uma pergunta a outra, mas em função da melhor gestão do nosso tempo, para conseguirmos acabar às 10, a gente vai pular essa etapa e nós vamos direto para o Q&A presencial e por Zoom. Por Zoom já temos 2 perguntas já esperando aqui com a Maíra, mas a Vicky está com a mão levantada. Vicky, agora nós vamos ao Catbox, gente. O Catbox é assim, a gente joga, isso aqui é de espuma, não machuca, tá bom? Ele é para isso mesmo, tá? Então vamos lá, vai, Vicky. Eu adoro vocês, porque a provocação, para mim, mais ainda... Agora ouve? Então, tá bom. A provocação de vocês, para mim, é muito forte, porque estava conversando aqui com minha coleguinha de PUC, de Psicologia, e estávamos discutindo exatamente uma questão que, para mim, antecede ou sustenta todo o pleito de vocês, que é a formação de lideranças. E aqui não é a formação convencional, né? Aqui na BMI, por exemplo, a gente estuda com profundidade a transformação de comportamentos das pessoas frente a todas essas coisas que estão acontecendo. O ESG, ele antecede, a discussão do ESG antecede a Covid, mas a gente não pode deixar de olhar para o contexto de transformação de pessoas. Dizer que a liderança do Conselho precisa ser diferente significa esta liderança passar por um processo profundo de transformação individual e depois dar a mão para fazer com o outro. Então, eu estou falando isso porque me reflete, assim, quando eu ouço vocês falarem isso, me dá uma aflição de pensar o caminho que a gente tem que fazer, que Sandra falou um pouco, mas eu estou provocando vocês um pouco, porque a gente terceiriza quando a gente fala assim, então, a sociedade, o conselho, a empresa. Não, a gente, assim, provocando vocês, assim, cadê a transformação individual? Né? Cadê este grupo que vai fazer essa transformação? Né? Só uma provocação, Daniel. Posso complementar? Vicky, Daniel, Vicky, eu acho que essa transformação a gente percebe nessas novas gerações, cada vez mais. Tem 2 outros exemplos que eu acho que todos nós estamos vivenciando, que é a guerra que está acontecendo, né, na Ucrânia, e, por outro lado, um ativismo por parte, principalmente, desses mais jovens, que daí seria a individualidade de cada um, em deixarem de consumir produtos da Pepsi, do McDonald's, da Coca-Cola, porque, num primeiro momento, eles não saíram da Rússia, continuaram buscando o seu lucro a qualquer custo e não saíram de lá. Então, essa transformação cultural, eu fico muito feliz de ver, eu tenho uma filha que está nessa faixa de 25 anos, de ver como é uma cabeça diferente. Então, não vai consumir, já não consumia, mas não vai consumir Coca, McDonald's, Pepsi, porque eles tiveram essa postura de se manter na Rússia a qualquer custo, a qualquer preço.
Ana, por favor. Só complementando a Vicky e a Heloísa, eu acho que tem um dado muito interessante. Você falou pela dor, acho que várias pessoas aqui falaram pela dor, né? Às vezes as grandes transformações, elas infelizmente não acontecem pelo amor, elas acontecem pela dor. A pandemia não foi positiva absolutamente para ninguém, mas ela fez com que muitos líderes se conectassem de forma até bem violenta com a realidade que a gente está vivendo aqui no Brasil. E eu vi muitas transformações acontecerem pela dor, Vicky. A gente teve um caso, não vou falar marcas, obviamente, mas a gente teve um caso em 2020 que a gente fez um programa de geração de renda para 6.500 costureiras no Brasil inteiro, onde a gente, durante 3 meses, dava cerca de R$ 2.900 para essas mulheres. E foi pela primeira vez que nós fizemos um programa com 3 marcas concorrentes. Os 3 maiores bancos aqui do Brasil financiaram esse programa, fizeram uma mega doação para que a gente operacionalizasse. E sabe o que foi engraçado? Os líderes não sabiam lidar com o fato de que nós estávamos fazendo juntos um projeto com 3 marcas concorrentes. E a gente foi aprendendo junto, pelo amor e pela dor, muito mais pela dor. E foi muito interessante, porque terminando o projeto, que durou 6 meses, os altos executivos que estavam no projeto, inclusive num grupo de WhatsApp, eles falaram, gente, é muito estranho, eu estou com o meu concorrente num grupo de WhatsApp. E foi muito curioso isso. E o depoimento deles, depois do projeto, foi assim, olha, eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar causas, né, acima de marcas, porque isso para eles era uma coisa que não se conectava. E eles falaram que foi um aprendizado, não só o projeto em si, mas um aprendizado para eles, como líderes, aprender a lidar com questões sociais de uma forma muito apartada do que era essencialmente o negócio. Não sei se eu me fiz entender, Vicky, mas eu achei que foi uma transformação muito grande. Até hoje a gente continua no grupo do WhatsApp fazendo outras coisas, mas eu acho que é muito importante. Eu acho que a gente consegue fazer essa transformação. Adoraria que não fosse pela dor, mas eu acho que é super possível, não só das gerações mais novas, mas a gente, na nossa geração, a gente conseguir empurrar, né, esse olhar muito mais conectado com a sociedade. Como eu falei, não existe sociedade, não existe empresa se não tiver uma sociedade decente. Então, os líderes têm que trabalhar para isso também. Bom, vamos para a Wilza Figueiredo. Deixa eu só complementar uma Sandra, coisinha. vamos. Como você sabe, Vi, que eu estou muito envolvida com soft skills para conselheiros, né? Então, eu acho que a questão do autoconhecimento da nossa liderança não foi alguma coisa que foi estimulada ao longo dessas últimas décadas. Vejo nem executivos, nem conselheiros predispostos a navegar por esse caminho, às vezes dolorido, do autoconhecimento. Mas eu não vejo outro caminho para a transformação que não passe pelo autoconhecimento. E, infelizmente, eu acho que o grande motivador será a dor. Uma contestação que eu gostaria de não fazer, mas eu acho que é inevitavelmente o caminho. O Wilza Figueiredo aqui no Zoom está assistindo a gente vai fazer a seguinte pergunta. Queria ouvir de vocês o que vocês pensam sobre a falta de métricas globais para ESG. Como resolver essa subjetividade na apresentação do tema para a sociedade? Posso pegar daqui. Sônia, vamos com você. Vamos no máximo 1 ou 2 comentários, tá, gente? Por pergunta tem um monte aqui, tá bom? Vamos lá. Fala, Sônia. Então, hoje eu acho que a gente já está num momento muito maduro de métricas, né? E até se fala, tem muita métrica, né? Muito framework. Então, assim, e por que eu acho que a gente está num momento diferente? Porque estamos caminhando estruturalmente na agenda ESG. Né? Uma agenda, claro, que sempre veio pela questão de que é importante adotar, mas a gente entra agora numa questão de mercado, né? Um mercado global de carbono sendo aprovado na COP26, entrando aqui também, seja de que forma for, mas estamos falando desse mercado global de carbono. Então, assim, eu acho que a gente não tem falta de métricas hoje, a gente tem muitas métricas, o desafio é entender o que é melhor para a sua realidade, né? E eu sempre volto nisso, as empresas
brasileiras se destacam em ESG, mas muitas ainda, por onde eu vou, eu falei, bom, primeiro conhece a essência da sua empresa e a partir daí você escolhe a melhor forma de mensurar. E cada vez mais as empresas estão sendo cobradas pela mensuração, então o importante é que seja algo internacional, global, né, para que realmente tenha comparabilidade à métrica que você está usando e seja útil na sua gestão. Então, hoje eu acho que o desafio é menos falta de métricas e mais escolher a que melhor se adequa e que melhor traz informação para os seus stakeholders. Muito bem. Lô, vamos com você agora. Obrigada. Gente, uma delícia essa agenda complementar. Estou curiosa para ler o artigo todo, parabéns. Eu acho que eu começo específico com a Sandra, que mencionou a carta do Larry Fink, que, na realidade, alguns anos atrás, ela foi muito emblemática, né, ao se falar, ao colocar na pauta, pelo menos, da discussão. E a carta desse ano está bastante polêmica, com interpretações dúbias, né, inclusive interpretações de que a BlackRock estaria se rendendo ao puro I. Então, a gente tem visto, diferentemente dos outros anos, que era uma agenda absolutamente explícita, essa última me parece de várias interpretações, é o que a gente tem visto. Qual a experiência e opinião de vocês? Olha, a gente teve a oportunidade, não é exatamente a carta que você está dizendo, que a carta anual seguiu em linha, a referência que você deve estar fazendo é a essa nota que saiu recentemente de que a BlackRock não vai mais suportar todas as moções para assembleias propostas por ativistas ambientalistas nos Estados Unidos. Esse tema foi colocado para BlackRock em um dos 2 eventos que eu tive, e a resposta foi que não há nessa iniciativa nenhum retrocesso no que diz respeito às iniciativas da BlackRock e prioridade em relação à ESG. O que acontece é que nos Estados Unidos houve uma enchente, digamos, de iniciativas de entidades ambientalistas, não necessariamente todas elas vistas com mérito pela BlackRock. Elas podem, como tudo na vida, você pode ter boas iniciativas e outras que não se aplicam. Então, na verdade, eles disseram que eles apoiarão aquelas iniciativas onde eles acreditam que haja, ao final, a criação de valor para todos os acionistas, ou seja, então, não que haja um retrocesso, mas que haja, num mercado específico, onde parece haver uma onda de movimentos, não necessariamente em linha com o modelo adotado pela BlackRock, eles vão ser seletivos ao apoiar essas moções propostas para assembleias. Então, alguns viram isso como um step back, eu não vejo. Foi claramente, quem esteve nos eventos nessa segunda-feira viram que é inequívoco o esforço. Assim, não é que eles ficam com um discurso, olha, nós olhamos para o ESG, não. Ambiental, ok, você está dizendo que a tua meta de escopo 1 e 2 vai ser essa, ok. Ano que vem, eu quero ver, tá bom, no teu CAPEX, quanto você está investindo para aquela meta que você diz que vai atender daqui a 4 anos? Então, são metodologias muito robustas, e eu acho que eles podem, e eu acho que eles devem ser seletivos em determinadas situações, né? Porque, e era a pergunta que eu ia fazer para a Sônia, você não terá ESG se você não tiver o E, né? Então, há que ter um equilíbrio. Por exemplo, olha, eu estava no conselho de uma empresa que foi a primeira mineradora mundial a ter meta no escopo 3. Você tem que mensurar que meta você vai fazer para o escopo 3. Afinal, como é que você influencia o seu cliente? Criando tecnologias, isso toma tempo. Eu poderia, alguma atividade ambientalista podia vir para falar, queremos que essa meta valha para 2025? Não vai rolar. Então, eu acho que este equilíbrio é devido, e eu não vi nenhum retrocesso por parte da BlackRock nisso. Mais alguma pergunta aqui presencial? Vamos.
Eu tenho uma preocupação com relação a ESG, de como sair da discussão para a ação. E quando eu digo ação, não é nem sequer ação exógena, é ação endógena, tá? Que eu acho que muito se fala de KPIs, mas aí como é que a gente KPIs em palavras, comportamentos, cultura e destino, né? Nós, nas empresas, a gente está muito acostumados, todos nós sabemos que a gente tem que ir atrás de vendas e lucro, e todos nós vamos. Então, o que a gente vai trazer dentro das empresas para mover isso? Porque eu vejo muita preocupação em KPIs externos, que são muitas vezes caixinhas que têm que ser preenchidas, né? Trazer 3 mulheres no processo, igualar salários, mas é muito superficial, não move algo dentro das pessoas, né? Então, o que vocês estão vendo de ações assim que estejam começando a acontecer dentro das empresas? Acho que eu posso falar aqui. É um trabalho hercúleo, porque isso é uma mudança de mindset e isso tem tudo a ver com pessoas e pega o ponto que a Vicky trouxe no começo. Então, você tem uma organização que é um extrato da sociedade. E você tem profissionais que já estão há muito tempo na companhia e você tem os millennials entrando. E a gente vivencia no programa de trainee e no programa de estágio a pergunta qual é o propósito da companhia. Quando ele venha para porque essa é uma companhia que tem esse propósito no seu DNA, eu tenho que ter certeza que essa pessoa que está entrando lá em Carrasco Bonito, no interior do Tocantins, no Bico do Papagaio, ela vai ter um management lá que, de fato, entendeu o que a gente está falando no escritório aqui no Morumbi. Então, a clareza que... se o top management tem esta clareza, o desafio é como fazer o cascateamento para isso virar a cultura. O KPI é o primeiro passo. Colocar isso na remuneração variável é o primeiro passo, porque você, esse negócio parece que de fato é importante. E aí tem todo um trabalho, eu falo da nossa experiência, de treinamentos e educação. Assim como a gente tem que fazer o letramento do conselho, primeiro a gente tem que se auto-treinar, a gente precisa aprender e descer isso para toda a cadeia da companhia. E no processo de estabelecimento da meta, foi um ponto que a Sandra trouxe, assim, onde está no CAPEX que eu estou aprovando hoje, o projeto que vai ser feito nos próximos 5 anos, porque a gente faz o planejamento a cada 5 anos, onde está o CAPEX que vai colocar aquela tecnologia que naquela estação de tratamento de esgoto vai capturar 90% do gás de efeito estufa, porque tratamento de esgoto é um dos grandes emissores de gás de efeito estufa. Quando você traz isso na dinâmica de execução de orçamento, você está falando com toda a companhia e está dando o tom. Então, é um trabalho, eu estou dando alguns exemplos, né, para tangibilizar o tamanho do desafio que é. Então, se o management não está engajado, não vai, porque mesmo engajado é difícil. Posso complementar, Tereza? Eu prometo ser bem rápida. Eu acho que quando a gente fala de diversidade de ESG, a gente fala de um aspecto que é muito importante, que é uma questão de justiça social. Sem sociedade, a gente não vive. Mas eu acho que a gente tem muito que conectar os dois temas com economia, porque economicamente, né, as empresas precisam do público consumidor, o que influencia as compras, e a gente tem que conectar também com inovação. Quando a gente não conecta o tema com o ambiente de negócios, eu acho que sim, Rosana, a gente fica com essa grande dificuldade de fazer com que as empresas se movimentem pelo tema. Eu tenho visto muito, e eu já vi isso inúmeras vezes, né? Do tema diversidade, cria uma área de D&I. Do tema ESG, cria uma área de ESG. Eu fico apavorada com isso, porque, na verdade, não é área, né? É uma mudança de cultura, tem que introjetar isso no ambiente de negócios.
Por isso que eu falo que a gente tem que olhar esses 3 aspectos, justiça social, mas também olhar a economia e olhar a questão da inovação. Nenhuma empresa vai fechar os olhos para a inovação. Eu dou um exemplo muito rápido. O ano passado eu fui fazer uma palestra para um grupo de C-Level. Eram 12 executivos, todos homens brancos da mesma origem, com a mesma história, com o mesmo caminho. E aí eles estavam querendo aprender sobre diversidade. Eu falei, super bacana, mas vocês têm um caminho enorme para mudar, porque se vocês têm a mesma origem, a mesma história e o mesmo caminho, vai ser difícil vocês pensarem de forma inovadora. Então, fazendo esse mesmo paralelo para a agenda de ESG, eu acho que esse é o desafio, a gente conectar com o negócio e não criar áreas paralelas ou criar simplesmente departamento ou criar só metas. Eu acho que o importante é a gente conectar com tudo isso, obviamente. Justiça social, economia e inovação. Quando a gente junta as 3 coisas, fica parecendo para os líderes das empresas que é meio, desculpa a expressão, meio imbecil você não fazer ou não seguir a agenda de ESG. Eu acho que essa é a minha contribuição. Joia, eu já volto aqui para o presencial, vamos para o híbrido de novo. A Crispinho tem uma pergunta que a gente ainda não falou muito sobre ela. Por que em muitos casos recentes o mercado ainda não reconhece o valor das empresas que estão investindo em gestão baseada nos pilares de ESG? Olha, porque nem sempre é percebido o trabalho feito, número 1. Principalmente quando você tem empresas que navegaram por aí devido a problemas vividos, problemas reputacionais, é muito difícil recuperar a reputação. Então, a empresa estará fazendo centenas ou muitas coisas, ou investindo muito dinheiro, e a percepção é desse tamanhinho. Então, a recuperação da reputação, por isso que ir pela dor é muito mais complicado. É como chegar com uma úlcera supurada no hospital. Melhor ir quando o negócio está antes, você faz administrando. Mas nós sabemos que o ser humano só quando chegou aqui começa a aprender a nadar. Então, há muitas iniciativas que não, na verdade, não são reconhecidas, porque é a mesma coisa. Você já encontrou com uma pessoa que emagreceu 50 quilos? Quando você encontra, você já viu 3 vezes a pessoa. Aí você encontra e tem aquela surpresa. Estou olhando para um aqui. Você tem aquela surpresa, você emagreceu, você já me viu, mas o que? A memória da gente é da pessoa com 50 quilos a mais. Assim é com a reputação das empresas. Essa é uma explicação que eu encontro. A outra explicação é que nem sempre as iniciativas são feitas com base com o diálogo com os stakeholders. Nós somos muito ruins de ouvir, de novo, porque também não tem autoconhecimento. Então, a gente não tem técnicas para ouvir. A gente acha que ouve, mas a gente só escuta. A gente ouve e não escuta, na verdade. Então, as empresas, quando não conversam com os stakeholders para fazer a sua jornada ESG, faz achando que está fazendo o melhor e muitas vezes está dando uma massagem para um paciente que precisava de um outro tipo de terapia. E, em terceiro, e acho que a Sônia vai me apoiar nisso, até porque nós duas temos origem em comunicação nas nossas vidas, as empresas não comunicam bem, não escutam bem e também, como consequência, não comunicam bem. Então, eu encontro aí 3 possibilidades para esse não reconhecimento. Cris? Só complementando, Daniel, quando a gente pensa em ESG, eu acho que a gente lembra em Natura, a gente lembra em Mãe Terra, a gente lembra em Reserva, e daí você fica pensando quais mais. Então, essa falta de comunicação é muito importante. Então, a gente tem que fazer, comunicar, dar o letramento para que não só as pessoas internas, como a Tereza colocou, mas também os stakeholders entendam o que está sendo feito. Então, comunicação,
Olha aí, Sônia, é a base e a discussão que a gente tem sempre com a Sônia. Eu e a Sônia estamos no conselho do BNDES e toda vez que tem reunião do conselho e o BNDES está cada vez mais trabalhando com educação, com o social, com a questão do carbono, a Sônia sempre traz a questão como isso está sendo comunicado para o público. Eu tenho certeza que a maior parte de vocês não sabe que o BNDES está tão engajado nessas 3 letrinhas. Sônia, você tinha aberto o microfone? Eu queria só fazer um complemento. Bom, perfeita, Sandra, Elô, é isso mesmo. Eu costumo falar na comunicação, né, que às vezes profissionais de sustentabilidade, assim, falam, mas eu falo, ninguém me escuta, eu falo, o problema é seu, então, você não está sabendo se comunicar, porque a base da comunicação é emissor-receptor, você tem que entender o seu receptor e adequar a sua mensagem, né? Agora, e aí eu só queria complementar, Cris, a tua pergunta ótima, que é o seguinte, a palavra é transição, né? Não tem jeito, a gente vai viver dilemas e contrastes ainda por muito tempo. Então, ainda vai valer a pena investir em certas empresas que estão colidindo com a agenda ESG. Cada vez mais é um phase-out disso, mas ainda é verdade, é assim que as coisas acontecem. Então, eu me amparo aí para tentar responder sua pergunta na palavra transição, né? E, de novo, Alice, quer dizer, se a gente sabe para onde a gente vai ter hora que a gente vai dar 2 passos para trás para dar 3 para frente e dar uma volta no quarteirão. Então, eu entendo que, às vezes, o que você coloca, Cris, acontece por uma questão natural de transição. Boa, Sônia. Olha, já respondemos aqui a pergunta da Adriana Vieira também, que era sobre comunicação. Matamos 2, né? Sem Cris, foi boa. Cris e Adriana, vamos. Bom dia, Ivanira Correia, para quem não me conhece. Eu tenho uma grande preocupação no contexto Brasil, né? A gente, e sem entrar na questão do ano eleitoral, etc., mas a gente vê todo dia, né? Basta abrir o jornal, que grande parte da população brasileira, tá, não valoriza o ISD. Tá? A Elô falou da filha fora, etc. Tá? Isso está claro, né? Vídeo que está acontecendo todos os dias, né? Agora a gente está vendo uma questão, inclusive, que vai enfraquecer o mercado de capitais, tá? E com isso vai enfraquecer o mercado de capitais, vai fazer com que muitas empresas entrem numa situação econômico-financeira complicada. Tá? Então, eu queria entender de vocês, né, não nas empresas que atuam, enfim, multinacionais, né, mas como é que vocês veem a pauta do ISD, tá, vis-à-vis o contexto tão inóspito, totalmente contrário, né, parece que está remando contra uma maré ou um tsunami. Posso começar? Olha, eu a chata aqui de novo. Eu acho que para a grande maioria da população, eu vou dar alguns dados que eu acho que é bem importante. O Brasil é o país de número 109 num ranking que chama Doing Business, de ambiente para fazer negócios, né? Ou seja, uma posição entre 180 países, nós ocupamos a posição de número 109. É difícil empreender no Brasil, é difícil ter negócio no Brasil. Claro que tem outros aspectos, mas é difícil. Um outro dado importante, o Brasil é o 7º país mais desigual do planeta. Nós temos 3% da população que detém 60% da riqueza. Então, falar de ESG num ambiente onde a gente tem 20 milhões de pessoas passando fome é absolutamente incoerente. Por isso que eu acho que a gente tem, eu sei que pareço chata falando desse jeito, mas a gente tem que olhar para o social. As empresas não vão sobreviver se a gente não tiver o contexto social, né, com um mínimo de dignidade. E dignidade passa pelo que a Tereza colocou, de saneamento básico, passa por ter alimentação, passa por ter moradia, dignidade. Hoje a gente tem 20 milhões de pessoas que não têm o mínimo, que é dignidade. Então, eu acho que, por isso que eu tenho batido muito na tecla, que a gente tem que olhar tudo no ESG, mas a gente tem que olhar para o social. O nosso país não tem como não olhar para o social. Não tem como a gente fechar os olhos e pensar assim, minha empresa está lucrativa, está indo bem, eu estou conseguindo desenvolver, só que no entorno da empresa as pessoas estão passando fome. A gente trabalha no entorno de uma porção de fábricas, né, a nossa organização, ajudando mulheres no entorno das fábricas, porque o nível de pobreza é absurdo.
E se a pessoa não tem o que comer, ela não vai pensar sustentabilidade, comprar um produto que é mais bacana, comprar tal coisa. Ninguém vai pensar nisso, porque tem que ter o básico. Todo dia a gente tem 20 milhões de pessoas que acordam e não, o que a gente chama de segurança alimentar, que acordam e não sabem se vão ter as 3 refeições diárias. Então, é totalmente desconectado do que aqui nesse ambiente de privilégio a gente está falando. Então, eu acho que o nosso desafio como sociedade, como pessoas, como seres humanos, é olhar para o nosso país, e aí não estou falando de política, mas tudo é política, né? Não tem como não dizer, e olhar para esse contexto e como empresa, como organização, como conselheiro, como indivíduo, cada um fazer a sua parte para poder mudar um pouquinho esse ambiente. Eu acho que todos têm responsabilidades, as empresas têm responsabilidade. Vou dar um outro dado para vocês saírem pensando, para nós sairmos pensando. No ano de 2020, no auge da pandemia, foi o maior ano de doação de recurso aqui no Brasil. Ou seja, as grandes empresas entenderam que nós tínhamos uma emergência social e que as empresas tinham que fazer o papel deles. O que vocês imaginam que aconteceu em 2021? Esse número caiu quase 80%. Nós deixamos de ter emergência? Nós deixamos de ter gente passando fome? Nós deixamos de ter problemas sociais? Não. Então, acho que esse é o ponto, sabe? A gente tem que olhar para isso como um contexto geral e super concordo com a sua pergunta ou provocação inicial. Não sei se eu consegui responder ou se eu provoquei mais ainda, mas eu acho que esse é o ponto. Ana, eu queria fazer uma consideração, primeiro te agradecer, né, porque a responsabilidade social ela está intrínseca dentro dos negócios das empresas. E esse assunto de dignidade, né, ele passa por um elemento muito grande dentro do ESG, que é o salário digno. Não existe uma métrica, mas existe um driver, né? As empresas podem trabalhar. A KPMG, por exemplo, é uma empresa que faz transformação, está no nosso relatório de sustentabilidade de profissões. E recentemente nós tivemos uma reunião de sócio, eu falei, inadmissível que nessa empresa os 400 sócios não saibam qual é o menor salário e nós não possamos dizer qual é o salário digno de nossos profissionais. Então, assim, é um exemplo muito prático do higiênico que tem que ser feito, né? Sem isso, nada começa, né? Vai do A ao Z, eu entendo o que vocês colocaram, tem que ter um plano, tem que ser estratégico, tem que ter execução, mas eu acho que uma oportunidade de melhorar todo o entorno, né, que existe de cada empresa é começar pelo básico, que é ver dentro de cada empresa como é que ela está remunerando e está trazendo essa dignidade para os profissionais. Porque se você for fazendo aos poucos, você então traz o contexto global. Então, muito obrigado por fazer essa colocação. Existe um sistema S que trata disso, né? Existem métricas que ainda não estão totalmente polidas, mas existe também o passo à frente que as empresas têm que dar para verificar se elas estão dentro desse contexto tão primordial ao assunto. Obrigada, tá, pela colocação. Eu que agradeço. Geração de renda é o que a gente fala lá todos os dias, que é fundamental para mudar o jogo, especialmente para as mulheres. Geração de renda para as mulheres tira as mulheres de situação de violência, que é um dos principais fatores. Então, estamos juntos nessa. Mais alguma pergunta? Vic, você já foi, Vic. Vamos, Adriana. Olha, e a Vic é minha conselheira aqui, mas então eu sei que eu vou tomar uma bronca, Vai que vai, Adriana. Você vai? Não, bom. Bom, prazer, sou a Adriana, obrigada, adorei os textos, estou louca para ler. Ontem eu estava numa discussão aí num grupo de WhatsApp de pessoas de ESG que estavam lamentando o fato de o C-Level, quando contratados, quando buscados no mercado, não ter pré-requisito de conhecimento de ESG ou militância na área, ou qualquer coisa que seja relacionada a ESG, e estavam se sentindo extremamente sozinhas neste papel de ter que levantar a bandeira, manter a agenda e fazer as transformações que precisam ser feitas dentro das organizações. Então, eu queria saber como é que vocês estão vendo isso nesse momento. Não é só o C-Level, os conselheiros também, Adriana. Então, a gente tem um trabalho de letramento, de educação muito importante a ser feito,
também com os conselheiros, porque o conselho ele tem uma das suas funções é monitorar o trabalho da gestão. Então, se ele não entende, se ele não está ciente da importância do assunto, esse monitoramento não vai acontecer. Então, o que a Tereza diz, tem que ser um cascateamento, desde o conselho até o chão de fábrica. Então, é educação, é letramento, é um trabalho que tem muito curso, muitas coisas acontecendo sobre ESG, e as pessoas têm que ter esse arrojo, esse interesse em ir aprender sobre isso. Então, eu acho que é um requisito, sim, que qualquer C-level e conselheiro tem que ter, e não só ESG, que esse é o assunto que nós estamos falando, mas tem outros assuntos básicos que o conselheiro muitas vezes entra para o conselho e ele não tem noção do mercado de atuação daquela empresa, ele não conhece finanças e contabilidade. Então, o conselheiro e o C-level têm que ter esse desejo em aprender mais. Daniel, posso complementar aqui? Pode, Sônia, claro, vamos lá. Não, sabe, Adriana, que tem uma frase do professor Raico que eu adoro, que ele diz assim: você não se torna CEO por causa da sustentabilidade, mas deixa de ser CEO por causa dela. Eu acredito que é isso que está acontecendo, e tem uma pesquisa muito interessante falando da questão da cultura, é uma pesquisa do Pacto Global Russell Reynolds, que diz que tem 4 processos-chave para trazer cultura, para trazer ISD para dentro da cultura corporativa. Primeiro é seleção de executivos, exatamente o que você falou, ao selecionar executivos, checar se ele vem com essa visão. Processo de sucessão, quer dizer, a hora que você está mapeando os sucessores, você está olhando para isso. Desenvolvimento, que foi o que a gente falou aqui o tempo todo, letramento, né, workshops, vivências para todos os níveis, e por fim, reconhecimento, né, walk the talk, quer dizer, se isso é importante, entra na remuneração, conforme a gente já falou. Eu acho muito poderoso isso, esses 4, se a gente consegue trazer para a nossa empresa esses 4 processos incorporando essas temáticas, eu acredito que ajuda muito a criar a cultura. Excelente. De novo, esse papel de timekeeper é terrível, né? E aqui eu nele de novo. São 9h55, eu comprometo a encerrar às 10. Portanto, eu queria aqui agradecer às coautoras, né? Então, novamente, Ana, parabéns, obrigado pelo seu texto, Elô, a Sandra, a Sônia e a Tereza, né? E temos aqui, então, todos aqui vocês presentes, a gente ainda tem um tempo de interagirmos com as coautoras, com a Lu também, que está aqui representando a WCD. E em breve, ainda hoje, né, Maíra? Ainda hoje a gente vai mandar o PDF do estudo, todo o estudo completo para todos aqui. E muito obrigado pela participação aqui presencial de quem pôde vir. Hoje a gente teve chuva e greve de ônibus, hein? São Paulo, dá um déjà vu, né, gente? Ainda se faz greve de ônibus, né? Mas, enfim, então tivemos trânsito em São Paulo, uma coisa rara, né? Então tivemos trânsito, aqueles que nos acompanharam virtualmente também. A gente sabe o desafio que é participar de um evento híbrido, e espero que a gente tenha conseguido atender aqueles que não estiveram aqui com a gente presencialmente. Obrigado, gente. Até a próxima. Parabéns. Obrigado.